Confesso que como usuário eu tenho certa dificuldade em mudar muito de periféricos, eu acabo me adaptando com ele e quando eu troco eu sinto um pouco a diferença e a dificuldade em me adaptar. Mas eu decidi testar aí um outro mouse, depois de ficar aí vários anos utilizando o mesmo mouse, eu vou começar a testar outros mouses e trazer a experiência para vocês. O primeiro deles que eu quero trazer a experiência é o Redragon Cobra Chroma, que é RGB. Vai montar um PC ou fazer um upgrade? Visite o nosso parceiro Terabyte Shop, as melhores marcas e os melhores preços. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Eu poderia muito bem finalizar aqui a análise dizendo apenas que ele é um mouse com um maravilhoso RGB Chroma, com uma iluminação muito bacana, um design bem legal e que vai combinar muito com o meu setup RGB. E na verdade para mim já estaria satisfeito, porque, bom, eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha experiência com esse mouse durante quase 6 meses que eu estive com ele. Sim, se você acompanha a montagem no meu PC, vocês devem ter visto que eu coloquei ele na montagem, mas eu já estava utilizando esse mouse aqui no dia a dia. Eu substituí o mouse que eu utilizava aí por muito tempo, que é o Logitech G403, um Hyperion Fury. Vocês devem ter conhecido ele aí da famosa Black Friday. Muita gente deve ter adquirido esse mouse e esse aqui é o mouse que eu já utilizava bem antes da Black Friday, há alguns anos. E eu acabei adquirindo um outro depois que o meu aí já estava bastante usado. E eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir me adaptar com outro mouse, inclusive um mouse de entrada aí como o Redragon Cobra Chroma, custando em torno de R$120? Bom, vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com ele. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o mouse para vocês conhecerem o produto. O Redragon Cobra Chroma, é até meio difícil, me embaralha falando Chroma, mas é um mouse bacana, com uma construção aí em plástico ABS, ele é em preto fosco, tá? Ele é todo em plástico, não tem nenhuma parte emborrachada nele. Então ele é um preto fosco, com aqui os botões na frente são mais alargados aí, que a Redragon diz ser ergonômico. E nas laterais aqui ele possui esses gripzinhos, né? Uma parte aqui em plástico com relevo para dar um pouquinho mais de aderência para você segurar o mouse. Inclusive um dos dois botões laterais que ele possui aqui também tem um relevozinho, uma saliência aqui que ajuda a dar aderência. Então o mouse possui aí 9 botões configuráveis, a mais do que inconfundível iluminação RGB Chroma, que é uma novidade. Então a Redragon já tinha o Cobra, mas ele não era uma versão Chroma, né, em RGB, se eu não me engano ele era só vermelho, né? E agora eles trazem essa versão Chroma aí do mouse. Então galera, falando um pouquinho sobre o produto, então como eu disse, a construção bacana, ele traz aí 2 pés de Teflon, traz um botão aqui de Mode Switch, né, que você pode alterar aí os modos de DPI do mouse, um cabo eslivado aí, então ele traz um cabo com cabo trançado, né, e a ponta Gold Plated, então a gente já está acostumado a ver isso aí nos produtos Redragon, mesmo os mais de entrada aí, mais baratos, a gente já tem esse tipo de finalização aí no produto. Então, para falar um pouquinho sobre ele, eu preciso falar também sobre o sensor. O sensor utilizado aqui nesse mouse é um Pixart PMW 3325. Então eu até poderia perder mais tempo aqui falando para vocês de testes, mas para quem está pesquisando um pouco de mouse, basta dizer que ele é um ótimo sensor. Tem alguns testes aí que eu fiz rapidamente para vocês, mas como eu disse, eu quero me focar mais na experiência. Então ele é um sensor que é utilizado em mouses de qualidade, inclusive nessa faixa de preço aqui, alguns concorrentes até bem conhecidos no mercado. A escolha da Redragon foi bem feliz porque ele está, esse sensor, basicamente no mesmo nível de desempenho do mouse que eu já utilizava no dia a dia, do Logitech G402. Então galera, em relação ao sensor eu tive praticamente nenhuma diferença, eu não consegui notar nenhuma diferença prática. Eu utilizei aí durante o dia a dia para edição de imagens, então eu utilizo bastante alteração de DPIs, inclusive esse mouse aqui tem um DPI configurável que vai aí de 500 até 10.000 DPI, tá? Eu utilizei, para ser bem sincero para vocês, no dia a dia, no máximo até 5.000 DPI, 5.000 DPI apenas em alguns casos aí, em game, para falar a verdade, quando eu preciso, por exemplo, estou jogando Battlefield 1 e preciso rodar rapidamente ali a turret do tanque, para não ficar remando com o mouse no DPI baixo, eu acabo utilizando um DPI mais alto. Mas normalmente eu acabo utilizando entre 600 até no máximo 1.200 DPI. A precisão foi muito boa,
eu fiz alguns testes de aceleração aqui e também da consistência. O tempo de resposta desse mouse aqui vai de 1 milissegundo até 8 milissegundos, eu acabei utilizando apenas em 1 milissegundo, 1000 Hz ali, e a experiência foi muito agradável. E para ser sincero, em todo esse tempo que eu estou utilizando esse mouse, aproximadamente 6 meses, eu não senti falta do meu Logitech, galera, o que foi bem surpreendente. Primeiro porque a ergonomia do mouse é diferente, o Logitech ele tem uma ergonomia diferente. Esse daqui, ele lembra bastante os mouses ambidestros, mas ele é aclamado aí pela Redragon como um mouse para destros, tá? Não é um mouse ambidestro. Eu consegui me adaptar bem com a minha pegada fingertip, então não tive dificuldades aí para migrar de um mouse para o outro. Não tive uma sensação desagradável que eu tenho em alguns mouses, que é você clicar muito atrás do sensor e você não ter a resposta do sensor, tá? Inclusive os sensores Omron que são utilizados aqui, né, nesse mouse, não tem um ruído alto. Eu fiz os testes aí para vocês darem uma olhada, confere aí os testes de ruído. Então, perto do que você tem de uso de dia a dia, você não vai sentir nenhum tipo de incômodo com esses switches, que também são de ótima qualidade aí, principalmente com um produto de entrada como o Redragon Cobra Chroma. Então, minha experiência foi bem agradável, como eu disse para vocês, foi surpreendente. Eu não tive nenhum tipo de problema, não tive nenhum tipo de dificuldade com o mouse. E uma observação interessante: esses mouses que, na verdade, esses periféricos, né, que utilizam essa finalização em preto fosco, não me deixam muito seguros, porque normalmente eles começam a marcar, então a mão engordura e você acaba deixando o mouse brilhante. Então de fosco ele acaba brilhante para quem transpira bastante a mão, como é o meu caso. Eu notei que ele estava com uma marca aqui, mas depois de apenas passar um álcool, e acredite, eu deixei bastante tempo juntar justamente para ver como ia ficar, e tá limpinho, tá zerado, parece que eu acabei de tirar do mouse, mostrando aí uma construção bem bacana. E na verdade o mouse todo aguentou bastante esse tempo de uso aí diário. Eu deixei por último, mas não menos importante, para falar da iluminação. A iluminação é muito bacana mesmo. Você nota em alguns pontos sim que nós temos provavelmente alguns encaixes de plástico onde o LED acaba não pegando, mas só é possível notar se você procurar muito de perto. Você utilizando ele numa distância normal, você não vai notar isso. Então é muito bacana para um mouse dessa faixa de preço. Eu fiquei bastante satisfeito, combinou bastante com o meu setup. Tem gente que simplesmente não liga para isso, mas eu vou dizer para vocês, tem um recurso sensacional nesse mouse, que é você desligar a iluminação. Então se você não curte isso, compre o mouse pelas outras qualidades, avalie pelas outras qualidades. É praticamente um brinde pela faixa de preço, então você não sente que está pagando mais por um produto que apenas é RGB ou iluminação chroma. Ainda falando da iluminação, a Redragon traz um software, então eles apresentam ali um software que tem alguns recursos interessantes, que você pode personalizar todos os botões aqui do mouse, você pode alterar ali para outros tipos de funções. Ali você pode também criar 5 perfis personalizáveis, que na verdade quer dizer que você pode criar 5 perfis de DPI, então dependendo do game que você está, você pode mudar ali o perfil e nesse perfil ter diferentes níveis ali, né, salvos no seu software. Então na memória interna ali você vai lá, configura no software, salva e fica salvo na memória para você simplesmente fazer a alteração ali. Foi relatado inicialmente alguns problemas com esse software, né, porque era um software ainda uma versão praticamente beta, mas eu honestamente não notei muitas dificuldades com ele. Ah não, é só um trator. Às 1h30 da madrugada, normal, aqui é São Paulo, é assim mesmo, zona rural. Então, em resumo, eu fiquei bastante surpreso, principalmente por ter um produto dessa qualidade nessa faixa de preço, galera. Então, realmente um mouse muito bacana, combinou bastante com o meu setup. E no começo eu confesso que eu pensei, bom, vou fazer um teste aqui de alguns meses para acabar voltando para o mouse que eu já estou acostumado. Porém, hoje esse mouse acabou ficando no meu setup e eu, enfim, não sinto saudades do meu mouse anterior. Consigo viver tranquilamente com o Cobra Chroma por as minhas tarefas
do dia a dia. Um mouse muito bonito, muito bacana, eu gostei bastante desse efeito dele, né, esse rainbow aqui, combinou muito e, bom, deve dar muito mais FPS nos meus games de FPS. Então, um tempo aí bem respeitável de uso, 6 meses aí de uso sem nenhum problema, me adaptei tranquilamente para o mouse e sem dúvida eu recomendo o Redragon Cobra Chroma para quem está buscando um mouse nessas características e para esse tipo de pegada aqui eu acho que encaixa perfeitamente. Na verdade ele é um mouse aí bem camaleão, né? Camaleão mudando de cor, hein? Mas é um mouse que se encaixa aí para as outras pegadas também, mesmo para quem tem uma pegada diferente, exceto para a Claw, que vai ficar um pouquinho recuado aqui porque ele não tem uma saliência maior, mas eu acredito que dá para se adaptar tranquilamente. Ele é um mouse bem confortável de se utilizar no dia a dia, com sensor de qualidade, com switches de qualidade e que sem dúvida vai agradar muita gente nessa faixa de preço, galera. Então a dificuldade é encontrar ele em estoque, é um mouse que realmente sumiu muito rápido, né? Eu recebi ele aqui, acabei utilizando por tanto tempo que o mouse acabou sumindo de estoque, mas ainda é possível encontrá-lo aí disponível em alguns vendedores, galera. Então, em resumo, um bom mouse da Redragon com uma iluminação bem bacana e que eu recomendo para vocês aí na casa dos R$120, beleza, galera? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa sugestões para os testes. Eu quero que vocês deixem sugestões aqui, eu ainda tenho mais alguns mouses aqui para testar, para trazer para vocês. Eu quero trazer mais a minha experiência, não quero trazer uma coisa muito técnica, mas eu posso trazer aqui alguns testes e algumas especificações que vocês queiram saber acerca dos produtos, beleza, galera? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!